Uma cobertura jornalística, no que diz respeito à educação, e que se propõe a ser uma cobertura libertadora e que tente, para além de aquela pretensão de um jornalismo tradicional de ser um espelho da sociedade ou de ser algo neutro e imparcial, mas que tenha uma proposta de mudança social, de transformação, de construção de um país mais democrático, ele precisa fazer uma cobertura de educação que leve em consideração esse marcador racial. Então, eu acho que é muito importante, de uma maneira geral, que o jornalista, quando for se deparar com dados de educação, dos mais diversos, seja de uma educação básica até uma pós-graduação, em que ele se atente a esses dados raciais. A presença ou não dessa população negra nesse espaço, e não só a presença, mas o local, o lugar em que essa população está, e também a forma como essa educação tem sido desenvolvida. Hoje é importante que a gente faça um questionamento não só da presença da população negra na graduação, mas na pós-graduação também, e assim como no corpo docente. É muito importante que a população negra esteja nesse espaço. Acredito que é muito importante também que nesse momento importante que a gente vive do Brasil, é necessário que o jornalista faça uma cobertura da Lei 10.639, que nesse ano completa 20 anos. Que a gente faça, enquanto jornalista, uma cobrança do porquê não ela não chega na ponta, ela não é exercida. Por que esses professores não conseguem aplicar essa legislação? Eu acho que mais do que isso, inclusive cobrir a 10.639, não só como um apêndice, mas como uma legislação que faz parte das leis gerais de diretrizes da educação brasileira. Chamaria também atenção a questão da evasão escolar. A evasão escolar já no ensino fundamental, mas também no ensino médio no Brasil, ela atinge sobretudo jovens homens negros, que depois, distante da educação, distante desse espaço, esses rapazes, esses jovens vão ser assediados muitas vezes pelo próprio crime organizado e também vão ser alvos da violência da polícia. Onde estão esses estudantes cotistas agora, passado todo esse tempo da lei de cotas, né? É importante saber, entender se esses estudantes conseguiram se inserir ou não dentro do mercado de trabalho. É bacana, por exemplo, tentar traçar um perfil desses estudantes que passaram pela lei de cotas. Será que eles acreditam num discurso meritocrático, mesmo depois de terem, lógico, também estudado e tudo mais, mas ingressado em universidades a partir de políticas públicas, sobretudo do movimento social negro? Acho que essas são investigações importantes, assim como investigações e também pautas acerca da educação no que diz respeito aos povos quilombolas, no que diz respeito aos povos ribeirinhos. Acho que também são pautas importantes. E também apontaria como importante também entender como a própria questão do racismo ambiental e a questão do meio ambiente tem sido abordada dentro das escolas. O jornalista, no momento de hoje, ele tem que se apropriar cada vez mais da Lei de Acesso à Informação. Eu acho que a Lei de Acesso à Informação é uma ferramenta importante e que pode se aplicar a nível municipal, estadual e federal. Eu acho que, inclusive, a não resposta ou uma resposta lacônica, uma resposta vazia de um órgão público é também uma informação importante no que diz respeito ao desenvolvimento ou não de uma política educacional antirracista, uma política educacional comprometida com os direitos humanos e com o direito cidadão. Portais de transparência, seja dos municípios, seja dos estados e a nível federal. Acho que a escuta de especialistas também é algo importante. Bom, eu acho que a gente pode avançar numa cobertura antirracista na educação, na medida em que a gente também consegue nomear alguns projetos, nomear algumas ações como contrárias a um projeto antirracista, caso, por exemplo, daquele projeto Escola Sem Partido. Então, acho que é isso, o jornalista, na medida em que ele nomeia, num país que é permeado pelo mito da democracia racial ainda, é muito importante que a gente traga, sem nenhum pudor, esse marcador racial para que a gente consiga avançar.